Suicídio, causas e consequências espirituais. É importante deixar claro que o espiritismo jamais incentiva ou promove essa prática, pelo contrário, sempre irá buscar a compreensão, as causas e consequências desse ato. Trago alguns trechos relevantes abordados no Livro dos Espíritos, relacionados ao tema suicídio. Pergunta 945. O suicídio voluntário é sempre uma falta? Resposta. O suicídio voluntário é sempre uma falta, porquanto o homem não é senhor da vida. Deus a deu para proveito seu e dos outros, e não para que a disponha a seu bel prazer. Aquele que voluntariamente se mata falta ao dever para com Deus, que lhe impõe a existência para lhe permitir alcançar o objetivo da sua criação. Pergunta 946. O suicídio pode ser determinado por motivo fútil? Resposta. O suicídio pode ser determinado por motivo tão fútil, quanto poderia sê-lo por motivo muito sério. A causa reside no estado moral do suicida. Pergunta 947. O suicídio resulta sempre da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual? Resposta. O suicídio resulta sempre da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, visto que aquele que se suicida se conserva animal no que tem de melhor, não obstante o desenvolvimento da inteligência. Nesse caso, a luta é entre o instinto e a razão. Essas passagens enfatizam a importância da manutenção da vida, destacando que o suicídio é considerado uma falta grave no contexto da doutrina espírita. Vamos começar com algumas informações gerais sobre o suicídio e depois abordar a visão religiosa. Dados sobre suicídio. Organização Mundial da Saúde, OMS, até o ano de 2022 em números aproximados registraram 703 mil casos por ano no mundo. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são mais de 12 mil casos por ano. Alguns pontos sob perspectiva de outras religiões. Cristianismo. Muitas denominações cristãs veem o suicídio como um pecado, baseando-se na ideia de que a vida é um dom de Deus e tirá-la seria um ato contra a vontade de Deus. Islamismo. O Islã geralmente considera o suicídio como algo proibido, pois a vida é vista como um presente de Deus. No entanto, as opiniões podem variar entre as diferentes escolas islâmicas. O conceito islâmico mais radical de jihad, muitas vezes traduzido como esforço ou luta, é interpretado de várias maneiras. Alguns grupos ou indivíduos podem argumentar que o ato de sacrificar a própria vida em uma causa islâmica pode ser visto como uma forma de jihad onde quem o comete será recompensado por isso no paraíso. Budismo. O budismo encara o suicídio como um ato negativo, visto que vai contra a preservação da vida e está associado ao sofrimento. Outras religiões também têm perspectivas variadas sobre o suicídio, mas em geral são contra este ato. Ao conduzir este estudo, quero tratar o tema com empatia e respeito. Para constar um exemplo não religioso, sobre a prática suicida, que já foi abandonada e agora é proibida no Japão, cito o suicídio no ritual do harakiri ou seppuku, que era uma prática dos antigos guerreiros samurais do Japão feudal do século VII ao século XIX. Este ritual de suicídio era visto como uma maneira de expiar a desonra ou vergonha percebida, muitas vezes relacionada a falhas pessoais ou derrotas em batalha. Isto era considerado por eles como um ato de coragem e dignidade. O harakiri ou seppuku seguia um ritual formal. O praticante sentava-se em um lugar específico, muitas vezes em um tatame, de uma maneira formal ou em posição de lótus, demonstrando respeito e solenidade. O samurai que realizava o harakiri ou seppuku usava uma faca afiada curva chamada tanto. O procedimento envolvia cortar o abdômen, em seguida, deslizar a faca de um lado para o outro para garantir a sua fatalidade. Outra pessoa, chamado de kaishakuni, geralmente um amigo ou aliado próximo, ficava ao lado para realizar o golpe final, decapitando o praticante para lhe garantir uma morte mais rápida e menos dolorosa. Os samurais eram guerreiros que seguiam um código ético conhecido como Bushido, que significa o caminho do guerreiro, que continha influências filosóficas e religiosas. Nesta época os samurais conheciam ou praticavam algum tipo de religião como o budismo, shintoísmo e confucionismo. Uma análise espírita específica sobre este ritual de suicídio. Do ponto de vista espírita, esse antigo ritual de suicídio em particular merece uma análise mais detalhada. O ato em si envolve o autor de fato que se esfaqueia por sua vontade configurando o suicídio para harakiri ou seppuku e o kaishakuni, que é uma segunda pessoa de sua confiança que comete assassinato.
pois lhe dá o golpe fatal com a pessoa ainda viva com o objetivo de lhe apressar a passagem. São duas fatalidades ocorrendo ao mesmo tempo e suas consequências espirituais irão repercutir no futuro dos dois envolvidos. Embora as motivações fossem diferentes, a base dos sentimentos que sustentavam o ritual eram o orgulho e o egoísmo. O primeiro se suicida para preservar sua honra, ou por sentir-se envergonhado por perder uma batalha. Esta motivação não difere em nada do suicídio praticado por alguém que se joga de um prédio porque foi traído. Na verdade, ambos querem se privar da sensação de dor e sofrimento, querem negar as consequências de suas escolhas e estes sentimentos nascem no orgulho e no egoísmo. No plano espiritual irá enfrentar as consequências de ter descumprido as leis divinas, sentirá tudo o que não quis enfrentar enquanto encarnado, aquilo que lhe envergonhava e desonrava será sua maior realidade e se colocará em um ambiente umbralino, talvez o pior de todos, específico junto com outros suicidas que trazem consigo todos os seus sofrimentos de angústia e dor, revivendo em espírito tudo o que tentou evitar. Claro que existe atenuantes, cada caso de suicídio é um caso em particular, é preciso levar em conta a evolução moral e intelectual de quem comete esta falta. Será levado em conta o sentimento real sobre a consciência de cada um na decisão de cometer o suicídio. No resgate das provas, quando reencarnar, este espírito terá o reflexo em seu novo corpo físico e irá colher as consequências de sua decisão. Não existe uma regra fixa para se afirmar que tal falta resulta em tal consequência, mas em geral, nesse caso, ao retornar em nova encarnação, poderá vir com doenças graves ou anomalias que atingem a região abdominal, aparelho digestivo, etc. E isso pode ser pelo histórico da vida anterior, como no caso do samurai suicida. O segundo comete assassinato, por mais que se saiba a fatalidade do ferimento do corte no abdômen. Antes da decapitação, o samurai ainda está vivo e em tese poderia sobreviver. Seu ato tem base em uma misericórdia duvidosa que objetivava apenas a garantia e confirmação da morte, além de testemunhar que o ato ocorreu conforme o ritual e a tradição. Cometer assassinato também é uma falta grave e vai contra as leis divinas e por isso terá suas consequências. Nesta questão, a motivação do Kaishakunin tem base em uma misericórdia que não é caridosa. Antes de qualquer coisa, sua presença no ritual garante a execução do suicídio, pois a motivação do suicida é a honra e manter-se digno diante dos demais. Sua presença encorajaria o suicida, caso lhe faltasse ânimo ou coragem para se esfaquear, a presença de uma pessoa de confiança faria com que ele fosse até o fim com o ritual. Quando este cúmplice assassino chegar no plano espiritual, isso lhe será posto e este espírito irá passar por todos os problemas morais de sua conduta. Habitará um local onde sentirá o retorno de suas ações e quando reencarnar terá de volta a chance de reparar sua grave falta, talvez sendo vítima de um assassinato. Todo ato consciente que praticamos contra as leis divinas em nossa atual existência tem consequências no futuro. O suicídio é sem dúvida uma das decisões mais tristes que podemos tomar, independente das razões que levam a esta triste escolha, seja por motivos econômicos, passionais, culturais ou clínicos. Do ponto de vista espírita, é uma falta grave se praticado de forma consciente. Devemos sempre estar atentos a qualquer indício ou vontade de pessoas que demonstram esse desejo. Quando alguém falar com você em suicídio, com intenção de cometê-lo, busque ajuda médica especializada, aconselhamento espiritual, seja qual for sua opção religiosa, não ignore. Muitos casos de suicídio podem ser evitados se agirmos na prevenção. Dependendo do grau de desestabilização emocional que se encontra, para uma pessoa com tendência suicida qualquer coisa serve de motivo, até mesmo uma simples discussão. Quando uma pessoa está disposta a cometer suicídio, o que não irá lhe faltar são motivos, inclusive estarão aptos para receber estímulo de espíritos inferiores, sofredores ou vingadores, que irão se conectar através do pensamento com essa pessoa que frequenta níveis vibratórios inferiores. É comum ela ouvir vozes dizendo: faça isso, se jogue, acabe logo com isso, que funcionam mesmo como uma ordem. Para finalizar, quero deixar claro que este estudo não tem intenção de servir de solução ou remédio para um tema tão complexo como é o suicídio, nem tampouco de expor ou criticar esta ou aquela linha de pensamento. Ele serve apenas como uma breve reflexão do assunto com uma visão relativa do espiritismo kardecista. Obrigado por assistir.